Os Eus, de Fernando Pessoa. Turma 312. Participação especial 313 e 314. Na história da literatura, um dos movimentos recentes mais impactantes foi o modernismo em Portugal. Na esteira das revoluções em curso do continente europeu, ele trouxe para a produção portuguesa um ponto de vista inovador e crítico das velhas tradições. Faz parte de um movimento cultural maior, presente em muitos países, retratando e influenciando a sociedade mundial de sua época. Iniciou-se nas primeiras décadas do século XX, durou até por volta dos anos 70, com o surgimento do Estado Novo em Portugal. O marco inaugural desse movimento foi o lançamento da revista Orfeu, em 1915. Vale mencionar que os autores desta escola literária foram muito influentes na criação do modernismo no Brasil. No período em questão, o mundo europeu passava por intensa estabilidade social, ao mesmo passo em que importantes mudanças políticas, econômicas e nacionais ocorriam nesse território. Também foi um período marcado por conflitos de proporções nunca antes vistas no continente, como as guerras mundiais que marcaram profundamente toda a sociedade europeia. Além disso, foi época do surgimento de avanços científicos e tecnológicos importantes. Dentre eles, podemos citar a teoria da relatividade proposta por Einstein e a elaboração da psicanálise por Freud. O autor modernista era aquele situado entre problemas sociais críticos e o surgimento de novos paradigmas de pensamento. As principais características do modernismo em Portugal eram o questionamento das convenções literárias tradicionais, como a métrica poética, valorização da escrita cotidiana e corriqueira em detrimento da norma culta, pensamento crítico e constrangedor, escrita dinâmica relacionando-se com as transformações tecnológicas da época e vertente do modernismo. E podia ser separado em 3 fases. O eufemismo recebe esse nome por conta da revista Orfeu, que originou o movimento em Portugal. Foram os pioneiros do modernismo e se tornaram também seus representantes mais emblemáticos. Dentre eles, podemos destacar Fernando Pessoa. E como referências para esses autores, eles tiraram inspirações de movimentos europeus anteriores, como o expressionismo e o futurismo. O segundo, presencialismo, também conhecido como a geração de presença. Esse agrupava em torno da publicação Revista Presença, similares ao movimento anterior. Sua intenção era dar continuidade aos trabalhos iniciados pela revista Orfeu. Dentre os principais nomes podemos citar José Régio e João Gaspar Simões. Terceiro, neorrealismo, terceira e última fase do modernismo em Portugal. Teve um caráter eminentemente político. 2 de seus autores mais conhecidos são Ferreira de Castro e Alves Redol. O último foi responsável pela publicação de Gaibeus, em 1940, obra inaugural do movimento. Fernando Pessoa. Fernando Pessoa foi um dos mais importantes poetas da língua portuguesa e figura central do modernismo português. Poeta lírico e nacionalista, cultivou uma poesia voltada aos temas tradicionais de Portugal e o seu lirismo saudosista, que expressa reflexões sobre o eu profundo, suas inquietações, sua solidão e seu tédio. Fernando foi vários poetas ao mesmo tempo. Ele criou heterônimos, que são poetas com personalidades próprias que escreveram sua poesia. Ele nasceu em Lisboa, Portugal, no dia 13 de junho de 1888. O poema Linha Reta do heterônimo Álvaro Campos. Nunca conheci quem tivesse levado tanta porrada. Todos meus conhecidos têm sido campeões em tudo. O poema ele lança um olhar sobre o próprio sujeito poético, mas também sobre o funcionamento da sociedade portuguesa onde o autor estava inserido. Sou um guardador de rebanhos. O rebanho é os meus pensamentos, e os meus pensamentos são todos sensações. Penso com os olhos e com os ouvidos, e com as mãos e os pés, e com o nariz e a boca. Pensar numa flor é vê-la e cheirá-la,
e comer um fruto é saber-lhe o sentido. Nesse trecho do poema Sou um guardador de rebanhos, podemos observar brevemente as características literárias de Alberto Caeiro, vulgo heterônimo de Fernando Pessoa. Visto que Caeiro nega tudo que não esteja ao lado da percepção sensível. Em função desse posicionamento, para ele, mais importante do que pensar é sentir, designando todo o conhecimento à experiência sensorial. Assim, ele empenhava-se em impedir que o pensamento racional dificultasse o contato direto com a natureza. Podemos observar também que a linguagem da sua poesia é simples, pois Caeiro não estudou além da escola primária, de acordo com Fernando Pessoa. Boa tarde a todos. É um prazer ser ouvida por vocês. Me chamo Atna Maciel e sou da turma 314. E hoje vou falar um pouco do heterônimo de Fernando Pessoa. Ninguém mais, ninguém menos que Ricardo Reis. Venham todos comigo nessa tentar entender um pouco sobre o que passou na cabeça de Fernando, ao criar heterônimos para dar vida às suas diferentes personalidades, e descobrir mais um pouquinho sobre quem era esse tal de Ricardo Reis. O Ricardo nasceu em 19 de setembro de 1887 e foi criado em 1913. O carinha ainda é lá da cidade de Cabo, sabia? Ele é um dos heterônimos do Fernando, que deu voz a principalmente poemas de índole pagã, inspirado em várias culturas greco-latinas. De acordo com fontes, de todos os heterônimos, Ricardo era o mais chique, culto e recebeu uma forte educação clássica em um dos colégios jesuítas, tendo se tornado um latinista por educação e um semi-helenista por educação própria, se formando em medicina. Ele foi um profundo admirador da cultura clássica, tendo estudado latim, grego e até mitologia. Horácio foi um grande inspirador da sua poesia, principalmente no que diz respeito à filosofia do carpe diem, isto é, usufruir do momento, como também no uso do gerúndio imperativos, inversões de sintaxe como hiperbatos. Por aí a gente já tem noção do quanto ele era intenso. Vamos lá descobrir um pouco mais sobre suas obras, porque a gente já pode perceber que o cara é culto, inteligente e ainda super talentoso. As primeiras obras foram publicadas em 1924, na revista Atena, fundada pelo seu próprio criador, Fernando Pessoa. Mais tarde foram publicadas 8 ou 10 entre 1927 e 1930, na revista Presença de Coimbra. Os restantes poemas e prosas são de publicação póstuma. O Reis era um dos discípulos de Alberto Caeiro. Admira a serenidade e a calma com que este encara a vida. Por isso, inspirado pela clareza e pelo equilíbrio e ordem do seu espírito clássico greco-latino, procura atingir a paz e o equilíbrio sem sofrer, até mesmo através da autodisciplina. Ele era influenciado por algumas ideias clássicas para atingir essa linha de pensamento, sendo o epicurismo, que é a doutrina baseada no ideal de sabedoria que busca a tranquilidade da alma, através das seguintes regras, que é não temer a morte e procurar os simples prazeres da vida em todos os sentidos e fugir da dor. E o estoicismo, que é a doutrina que tem como ideal épico a apatia, que é a ausência de envolvimento emocional excessivo que permite a liberdade, que tem como as regras dominar a paixão e aceitar a ordem universal. Vem comigo ler e fazer uma rápida análise das 4 primeiras estrofes do poema Segue o Teu Destino. Segue o teu destino, rega tuas plantas, ama tuas rosas, o resto é a sombra de árvores alheias. A realidade sempre é mais ou menos do que queremos. Só nós somos sempre iguais a nós próprios. Suave viver só, grande e nobre e sempre viver simplesmente. Deixa a dor nas aras, como ex volta aos deuses. Vê de longe a vida. Nunca interrogas, ela nada pode dizer-te. A resposta está além dos deuses, mas serenamente imita o Olimpo no teu coração. Os deuses são deuses, porque não se pensam. A estrutura externa desse poema tem 5 estrofes. Todas as estrofes têm 5 versos, que é chamada de quintilha. Rima é branca, ou seja, não existe. Métrica irregular e presença de um tom coloquial. Vamos analisar pelo menos as
três estruturas internas. A primeira estrofe, que diz: segue o teu destino, rega tuas plantas, ama tuas rosas, o resto é sombra de árvores alheias. O destino representa a vida, amar o que a vida nos oferece, e representa tudo o que é natural, tudo o que é alheio à nossa vida, problema, sofrimento e etc. A segunda estrofe diz: a realidade sempre é mais ou menos do que nós queremos, só nós somos sempre iguais a nós próprios. Bom, a realidade é o que fazemos dela. Normalmente obtemos ou desejamos, representa situações menos agradáveis, são os únicos e individuais e nunca conseguimos ser alguém que não corresponde à nossa pessoa. A terceira estrofe, suave é viver só grande e nobre, e é sempre viver simplesmente deixar a dor nas aras como ex-volta aos deuses. Dever da simplicidade e de forma suave, sem muitos percalços, ignorando os fatores menos relevantes. Esquecer a dor e viver na vida sem consoante nos foi predestinado. Com a terceira estrofe, fecho a análise do poema, fazendo uma pequena análise da figura de estilo, que é cheio de metáforas, aliterações e personificações. Conforme os estudos, ninguém sabe quando ou a data exata da sua morte, mas o escritor José Saramago, em seu livro O Ano da Morte de Ricardo Reis, citou que foi em 1936. Com tudo isso, fecho o nosso podcast, agradeço a todos e obrigada. Álvaro Campos é um dos mais importantes heteromônios de Fernando Pessoa. Foi criado em 1915. Nasceu em Távora, no extremo sul de Portugal. 15 de outubro de 1890, estudou engenharia naval na Escócia. No entanto, não exerceu a profissão por não suportar viver confinado em escritórios. Álvaro Campos é um poeta moderno, aquele que vive as ideologias do século XX. Engenheiro de profissão, vê o mundo com a inteligência concreta de um homem dominado pela máquina, de temperamento rebelde e agressivo. Seus poemas reproduzem a revolta e o inconformismo manifestado através de uma verdadeira revolução poética. O perfil heterônimo de Fernando Pessoa, um dos maiores escritores da literatura em língua portuguesa, não se trata de apenas meros pseudônimos, mas sim do fenômeno relacionado com os vários desdobramentos do eu poético, transformando-se em outros eus, todos dotados de biografia, produção e visão ideológica própria. Entre todos os heterônimos, Álvaro Campos foi o único a manifestar fases poéticas diferentes. Houve 3 fases distintas na sua obra. Começou a sua trajetória com decadentistas, influenciado pelo simbolismo, mas logo adere ao futurismo. É a chamada fase sensacionista, onde abundam as onomatopeias, uma série de poemas de exaltação do mundo moderno, do progresso técnico e científico, da industrialização e evolução da humanidade. Tabacaria é um poema escrito em 15 de janeiro de 1928 por Álvaro Campos, heterônimo de Fernando Pessoa, publicado na Presença em julho de 1933. Este poema retrata uma sensação do infinito, cuja a presença coloca o ser humano sensível a ideias tanto quanto aos fatos. Por ser possível pensar, o ser humano pode deixar de se vincular ao presente imediato para se transportar aos problemas de ordem existencial em outros níveis. Este poema retrata esta característica humana, onde o poeta revela as condições eternas de ser gente em certos aspectos de sua materialidade, como coisa real por fora e infinito em sua essência, como coisa real por dentro,
uma obra monumental que atinge diretamente esta sensação de eternidade presente dentro de uma tarde em que ficamos em casa sem camisa, ou mesmo ouvimos a voz de Deus no pulso tapado.